Às vezes, em nossas vidas, quando encontramos um lugar difícil de entrar, afirmamos que gostaríamos que Deus abrisse essa porta. Já aconteceu com você isso? Por exemplo, você orar em favor, pedindo a Deus: Senhor, abre a porta de um emprego. Então, usamos essa expressão, geralmente usamos no contexto de necessidade, de clamor. Pode ser usado com relação a emprego, com relação a relacionamento. Mas quando nós pensamos na eternidade, algo parecido acontece. Nós dizemos: se Deus quiser, eu vou morar no céu. Então, eu preciso que Deus abra essa porta. Mas como? Como nós podemos fazer Deus abrir esta porta? Como fazê-lo abrir esta porta? Então, abra a sua Bíblia em João, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 11. E a palavra de Deus diz assim, João 10, do 1 ao 11. Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas estas, ou todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. E agora à noite podemos reunir aqui em teu nome, ó Pai, em nossos lares, podendo consagrar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Ó Pai, nesse momento te peço, visita cada lar, cada família, derramando a tua graça, do teu favor, fortalecendo a cada um diante dessa situação em que vivemos. Que cada um, ó Pai, busque a tua presença, mesmo diante do seu lar, sendo eles, ó Pai, servos fiéis e obedientes, fazendo a tua vontade. Pai querido, fala conosco esta noite por meio desta palavra. Nos instrui, nos ensina o caminho que devemos andar, para que assim nós possamos, ó Pai, um dia, ao chegar diante da tua presença, encontrar as portas dos céus abertas, para que possamos ter livre acesso ao Senhor. Pai querido, eu te louvo, agradeço e peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, o texto lido aqui é um texto bastante conhecido no Evangelho de João. É um dos sermões que Jesus Cristo ensinou ao seu povo. E esse sermão, ele é bem especial, porque ele traz à tona algo que estava acontecendo no tempo de Jesus, que não é muito diferente do que se acontece nos dias atuais. Falsos mestres, falsos discípulos se levantavam e ensinavam aos homens uma prática cristã errada.
ensinavam aos homens um caminho que na verdade não conduzia aos céus. Jesus então, preocupado com o seu povo e o caminho que eles estavam sendo conduzidos, ele então passa a ensinar o verdadeiro caminho, aonde encontrar a passagem para o encontro com o Senhor. Já que o homem tem dificuldade de buscar o Senhor por si só, entendemos que Deus enviou o seu Espírito a esse mundo. O Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por meio do Espírito Santo de Deus, é que compreendemos o verdadeiro sentido da vida. Por que estamos aqui? De onde viemos e para onde vamos? Se você tem dúvidas sobre o seu destino, preste atenção no que esse texto afirma, e certamente pretendo e espero que você seja esclarecido diante dessa questão e tenha a sua vida realmente consagrada ao Senhor, entregando tudo que tem, tudo o que você é, para que Deus possa usar para a glória do seu nome. Então, meus amados, Jesus se apresenta nesse texto como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E esse bom pastor, ele tem um papel fundamental na condução do rebanho. É necessário entendermos que, se queremos chegar ao destino celestial, é necessário seguir aquele que já foi primeiro, o próprio Cristo. Ele subiu aos céus para nos preparar um lugar, e se queremos então nos encontrar com Ele, é necessário seguir o caminho. Ele se apresenta como sendo o verdadeiro caminho que leva ao céu. E ele diz então na sua palavra que o bom pastor, ele vai à frente das suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem esse pastor. Então vejamos esta noite, para ter acesso a essa porta que é o céu, e entrar por essa porta, e para sempre, para que ela sempre esteja aberta para nós, é necessário algumas atitudes. Vejamos quais. A primeira atitude, nós vamos ver então, do versículo 1 a 2, a primeira atitude do cristão para encontrar as portas dos céus abertas, para que ele tenha livre acesso a Deus. Verso 1 e 2 diz: em verdade vos digo, que não entra pela porta, ou o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Muito bem, voltando aqui ao contexto geral, entendemos que Jesus estava confrontando, combatendo as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos ensinos. Então, por esse motivo, ele está dizendo que haviam pessoas que criavam atalhos para chegar no céu. Você já ouviu falar algum tipo de atalho para chegar ao céu? Então, as pessoas, elas são muito criativas. Então, falam que para ir para o céu, basta você fazer boas obras. Como que se as boas obras fossem suficientes para a salvação. Imagine só você ser convidado para uma festa muito importante, onde é necessário estar vestido com uma roupa apropriada para aquele ambiente. Por exemplo, aquelas festas onde os homens estão todos de paletó e gravata, as mulheres com vestidos longos. Então, são festas onde existe uma vestimenta necessária para entrar naquela festa. Você então vai até essa festa, mas não está vestido adequadamente. Certamente a porta se fechará diante de você. Você não terá acesso a esse lugar, porque você não está vestido, preparado para entrar nesse lugar. Então assim é o céu. Se queremos entrar no céu, é necessário que haja uma transformação, uma mudança do interior, de dentro para fora, e não de fora para dentro.
Não adianta eu mostrar às pessoas que sou uma pessoa boa, fazendo boas obras, se o meu coração é cheio de amargura, de ódio, de ira. Eu não liberto o perdão, eu não perdoo as pessoas que me ofendem. Então, sendo assim, a minha vida está manchada, suja, e eu não tenho condições de entrar. Então não adianta criar atalho, não tem como pular o aprisco. O aprisco é o lugar onde os pastores guardavam as ovelhas. Geralmente, no Oriente Antigo, no Oriente Médio, as pessoas levavam os rebanhos aos campos distantes, buscando pasto e água para os animais beberem. Então eram longas caminhadas, dias e dias, longe de casa. Então os pastores faziam com pedras, cercavam um lugar com pedras e colocavam as ovelhas ali dentro. Aquele lugar cercado por pedras se chamava aprisco. E o pastor ficava ali vigiando para que os animais noturnos, como lobos e outros animais, não atacassem as ovelhas. Então o texto aqui diz o seguinte: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então quem era que saltava por cima para roubar as ovelhas? Os homens maus, os ladrões, os animais selvagens que vinham comer aquelas ovelhas. Então a estes, eles lhe era dado o direito daqueles animais. Pelo contrário, o pastor era responsável por eles. O pastor deveria guardá-los. E aí que diz o texto que o pastor, esse sim, passava pela porta. Então quando as ovelhas viam alguém passar pela porta, entendiam que este é o nosso pastor. Esse realmente conhece o caminho, sabe por onde devemos seguir. Então o pastor ele tinha uma responsabilidade. Quando ia libertar, tirar as ovelhas do aprisco, então abria a porta e saía adiante delas, e elas todas o seguiam, porque ele sabia o caminho que deveriam seguir. Assim, meus amados, nós devemos buscar ao Senhor, porque só Ele pode nos conduzir à salvação. Só Ele tem o poder para nos libertar de todos os ataques do inimigo que está ao nosso derredor. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a primeira atitude de um cristão que quer encontrar as portas dos céus abertas para ele é uma atitude de reconhecer quem é o seu Senhor. Como as ovelhas deveriam reconhecer o seu pastor, assim nós, os servos de Deus, devemos reconhecer quem é o nosso Senhor, quem manda em nós, quem devemos nós obedecer. As ovelhas sabiam a quem deveriam obedecer. Elas não saíam seguindo aqueles que pulavam o aprisco, aqueles que encontravam atalhos, mas elas sabiam que deveriam seguir apenas aquele que passava pela porta. Nós devemos entender, meus amados, que neste mundo, ou nós tomamos uma escolha, ou alguém toma uma escolha por nós. Nós nunca ficamos neutros. Não há como dizer, eu não sabia que deveria fazer isso, porque a palavra de Deus nos está sendo revelada. Deus se revelou a nós, apresentando qual o seu querer para nós. Então entender a importância de Deus em nossa vida e reconhecê-lo como nosso Senhor é papel de suma importância para todo filho de Deus. Então, se você se considera filho de Deus, é necessário que você reconheça Deus como seu Senhor. Aqui esse texto em Josué, capítulo 24, encontramos Josué assumindo um compromisso de entrar na terra prometida
na qual ele saiu lá do Egito junto com Moisés e o povo de Israel. Moisés então havia falecido, morrido, e agora Josué estava responsável em conduzir o povo a entrar nesta terra prometida. Mas o povo então precisava tomar uma posição, uma decisão, a quem eles iam servir. Se a Deus, a quem os livrou da escravidão do Egito, ou aos deuses que eles encontraram no meio do caminho, na peregrinação. Lembra que eles iam de um local que era extremamente idólatra. O Egito, haviam muitos ídolos, eles criavam muitos deuses. Os próprios faraós, eles se intitulavam deuses. Sendo deuses, eles queriam ser adorados, eles queriam ser servidos como senhores. E aí então Josué levanta esse questionamento e exige que o povo tome uma decisão. Quem será o teu Senhor a partir de agora? Essa é uma questão muito importante que nós devemos avaliar diariamente. As nossas decisões, tudo o que fazemos na vida, está muito relacionado a quem é nosso Senhor. Às vezes, meus amados, nós temos colocado a nossa servidão sobre a nossa carne, a nossa própria vontade, e aí servimos os prazeres da carne. Eis um grande perigo. Outras vezes, colocamos o mundo como nosso Senhor, queremos fazer tudo o que o mundo diz que deve ser feito. Agora o corte de cabelo é assim, agora a vestimenta é assim. A gente vai seguindo o mundo, a ditadura do mundo. Mas há outras vezes que o homem segue o próprio diabo, Satanás. Por quê? Busca a destruição. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então aqueles que seguem a Satanás praticam as mesmas coisas. Buscam a morte, o ser humano, o próximo, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Hebreus 12 é reforçada essa ideia de que devemos servir ao Senhor, devemos aceitar Deus como nosso Senhor e servi-lo. Diz assim Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, o autor aos Hebreus, ele nos ensina que nós devemos então servir a Deus de modo agradável, não por obrigação, não por pressão. Lembra? Nós não somos escravos de Deus. De Deus nós somos servos. O servo é alguém que escolhe servir. É uma decisão que é tomada. Eu escolho servir a Deus. Por isso que Josué pergunta: escolhei hoje a quem sirvais. Então é uma decisão que devemos tomar. E se tomamos essa decisão de servir a Deus, devemos fazer com alegria, com gratidão em nosso coração. Sabe por quê, meus amados? Porque este Deus a quem servimos, esse nosso Senhor, é alguém extremamente generoso, onde Ele nos leva para junto de si, onde nós iremos habitar com Ele num reino celestial, um lugar maravilhoso, um lugar onde não haverá pranto nem choro, um lugar onde não haverá dor, onde Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Então vale a pena seguir a esse Senhor, vale a pena nos dedicar ao serviço desse Senhor. Mas quando nós não reconhecemos como Senhor, nos tornamos então inimigos de Deus. Há uma frase que diz assim, é um ditado popular que diz assim: quem não é por mim é contra mim. E essa é uma grande verdade com relação a Deus. Quem não é com Deus é contra Deus. Então é lamentável essa ideia. Por quê? Porque quando nós não decidimos escolher servir a Deus,
nós escolhemos então servir o inimigo de Deus, que é Satanás. Só existem dois senhores, Deus e o diabo. Então quem você gostaria de servir? Então a quem você tem servido? Então é uma atitude que o cristão deve estar muito atento. Quem é o nosso Senhor? A segunda atitude de um cristão que quer ter as portas do céu abertas é essa. Então a segunda atitude é ser guiado pelo Senhor. Então primeiro ele precisa reconhecer o Senhor, como a ovelha reconhece o seu pastor. E em segundo lugar, ele deve ser guiado por esse Senhor, que é também o seu pastor. E aí no verso 3 a 5 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus amados, esse texto eu acho muito relevante, muito importante para a nossa meditação como servos de Deus. Veja como esse texto ele é esclarecedor em nos apresentar que existe uma voz predominante, aquele que nós ouvimos e reconhecemos como nosso Senhor, a este seguiremos. Vamos lá entender. Se eu tenho um relacionamento com Deus, se esse Deus ele tem falado ao meu coração, logo eu atendo ao seu chamado. Eu não confronto o chamado de Deus, eu não rebato a sua voz, eu não discordo, eu não questiono, eu apenas sigo. Então essa é a atitude, digamos assim, a atitude real, verdadeira, a atitude correta de um verdadeiro cristão, de um servo de Deus. É ouvir a voz de Deus e seguir. Então, hoje, tenho visto através das redes sociais muitas pessoas questionando, discutindo religião, discutindo práticas religiosas, enquanto a palavra de Deus ela é pura e simples. A palavra de Deus deve ser lida e obedecida. A palavra de Deus não deve ser questionada. A palavra de Deus deve ser seguida. Aqui então a atitude de um servo de Deus que quer ter as portas do céu abertas para ele é aquele que sempre se permite ser guiado pelo Senhor. Então, quando nós não nos deixamos ser guiados por Deus, vocês sabem muito bem quem é que quer nos guiar, ou quem irá guiar a estes que não querem ouvir a voz de Deus. Será o inimigo, será o destruidor de vossas almas. Então é necessário sim dar ouvido somente ao Senhor Deus e obedecer a sua voz. Então o texto diz aqui que ele nos chama e ele vai diante de nós e nós devemos segui-lo. Assim diz no verso 4: mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Quando você ouvir então algum ensino, alguma forma de ensino que destona, que distorce da verdade, da palavra de Deus, aquele que serve ao Senhor, aquele que está acostumado a ouvir a voz do seu Senhor, ele não vai seguir esses ensinos estranhos, até porque ele não vai reconhecer como sendo de Deus. Então é necessário sim que nós tenhamos a nossa vida consagrada a Deus, para que então possamos ouvir a sua voz e obedecer, seguir. Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, o que te guia pelo caminho em que deves andar. Meus amados irmãos, nosso Deus, assim como um pai ou uma mãe, ele sempre vai nos ensinar o caminho que conduz à salvação, o caminho do bem.
Lamentavelmente, certamente existem exceções neste mundo, né? Por exemplo, um pai ensinar um filho algo de errado. Por exemplo, eu já vi um pai ensinar um filho a beber. Uma criança ainda de colo, chupando chupeta. O pai pegava a chupeta da criança, molhava na cerveja e botava na boca do menino. Olha aí, para ele aprender a ser homem. Não é isso que vai ensinar o filho a ser homem. São outras atitudes. É você amar a sua esposa. É você mostrar ao filho o respeito que deve ter aos mais velhos. Então são atitudes outras e não essas. Outra vez na TV, eu vi uma reportagem onde o pai e o filho foram presos. Ambos com porte de drogas. E o pai dizia, não, essa droga é minha. E o filho dizia, não, a droga é minha. Então um estava defendendo o outro, mas ambos eram culpados. Ambos estavam andando naquele caminho. E o mal, quem conduziu foi o pai, sendo um traficante, trazendo drogas para o lar, ensinando o filho o caminho da destruição. Então são exceções. A regra geral é que pai e mãe ensinam os filhos o melhor caminho, as coisas boas, o lugar correto onde ele deve seguir. Assim também é Deus. Deus jamais irá nos ensinar algo ruim, jamais nos conduzirá a um caminho de destruição. Pelo contrário, Deus estará sempre nos conduzindo a um caminho que nos conduz à salvação. Como é dito aqui no texto, diz então que Deus nos ensinará o que é útil, o que é necessário. Então, o que a gente precisa saber para viver bem, viver em obediência, viver com a expectativa da nossa morada no céu. Então esse é o caminho que Deus quer nos ensinar. Salmo 25, verso 5 diz, guia-me por tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Então aquele que reconhece Deus como seu Senhor, assim como Davi aqui no Salmo 25, ele chama a nossa atenção em dizer que ele quer ser guiado pelo Senhor. Então ele deseja, ele almeja, ele quer aprender de Deus, ele quer seguir o caminho de Deus. Então assim será a atitude que o servo de Deus deve seguir. Vejamos então a terceira atitude. A terceira atitude encontra-se então do versículo 6 a 8. A terceira atitude é submissão ao seu comando. Primeiro, eu reconheço quem é o meu Senhor. Segundo, eu sou guiado por Ele. E em terceiro, eu me submeto ao seu comando. Aquilo que Ele determina, aquilo que Ele ordena, eu sigo à risca. Eu não me afasto do caminho do Senhor. Então, lamentavelmente, às vezes a gente ouve pessoas dizendo, eu já fui crente. Meu irmão, eu fico muito triste quando eu escuto alguém dizendo isso. Porque na verdade ele nunca foi. Porque o verdadeiro cristão, ele não se afasta dos caminhos de Deus. Ele sabe o quanto é importante, ele reconhece o valor disso. Ele almeja viver sempre na dependência do seu Senhor. Ele jamais se afastará desse Deus. Até porque é Deus quem nos faz perseverar. Ele nos dá tudo o que é necessário para permanecermos firmes no caminho de Deus. O que tal homem ou tal mulher fala quando diz essa frase, eu reconheço como alguém que se convenceu de que o caminho de Deus é o melhor caminho, mas ele ainda não se converteu. A palavra convencer é você ter consciência do que é bom, mas conversão é mudança de direção. Eu não só saber que aquele caminho é bom, mas eu querer trilhar aquele caminho, abandonando todo e qualquer outro caminho que foi colocado diante dos meus olhos. E eu passo então a seguir somente o caminho de Deus. Isso é conversão, é mudança de direção. Então versos 6 a 8 diz assim,
aqui no nosso texto base. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Então Jesus estava falando sobre as ovelhas e o pastor, sobre o cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas, que as suas ovelhas precisam ouvir a voz e seguir o seu Senhor, o seu pastor. Assim deve acontecer com os servos de Deus: reconhecê-lo como Senhor e se deixar ser guiados por Ele. Mas então ele passa a ensinar algo novo, e diz no verso 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então aqui nesse texto encontramos Jesus trazendo uma afirmação tão importante, que ele não só é aquele que guia o povo em direção a Deus, como ele também é a porta. Ele é aquele pelo qual, através dele, nós podemos ter uma vida com Deus. Através dele, nós temos livre acesso a Deus. É interessante, a história bíblica conta que quando Jesus morreu, quando Jesus estava crucificado, e no momento da sua morte, houve então um grande estrondo, e a cortina que ficava no templo se rasgou do alto a baixo. A cortina que ficava no templo era um pano muito grosso, dizem que chegava mais ou menos a 20 centímetros, então um pano muito grosso, um tecido muito grosso. Aquele lugar, ele estava guardando o Santo dos Santos. Então no templo havia uma separação, o lugar onde o sacerdote ficava e o lugar onde ficava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava nesse lugar apenas uma vez no ano, e esse homem, naquele lugar, estava lá reservado a arca da aliança, e dentro da arca havia as tábuas dos 10 mandamentos, como também a vara que floresceu de Arão, e ainda havia ali também um local onde se colocava o incenso, os pães asmos. Então era um lugar de sacrifício, um lugar de oferendas a Deus. Era um lugar extremamente importante para o judeu. Então naquele lugar, um lugar santo, um lugar consagrado ao Deus, somente um homem podia entrar, e aquele homem tinha que ser purificado para entrar naquele lugar. Então, uma vez por ano ele entrava, e se ele tivesse de alguma forma contaminado, sujo com o pecado, se ele não se arrependesse dos seus pecados, ele era morto no exato momento que pusesse os pés após aquela cortina. Então, quando a cortina se rasgou com a morte de Cristo, então ali trouxe uma libertação, onde o homem não precisa mais de um intercessor humano. Quer dizer que você não precisa mais de um sacerdote para então pedir perdão a Deus. Você pode falar diretamente com Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Então hoje nós temos, por exemplo, no nosso contexto religioso, nós temos em nossa igreja um pastor. O papel do pastor, sou eu responsável pela a Igreja Batista Regular aqui em Aracati. Então meu papel como pastor é ensinar, é conduzir o rebanho. Mas entenda que você tem livre acesso a Deus, você pode falar diretamente com Deus. Você não precisa vir até a mim, confessar os seus pecados para que eu possa levar até Deus. Você mesmo, de onde você está, você pode confessar os seus pecados a Deus, e Ele ouvirá e perdoará os seus pecados, se for sincero o teu coração, se for uma atitude realmente de consciência, de conversão, de mudança de direção.
Ele ouvirá e responderá assim o teu clamor. Então Jesus Cristo trouxe essa libertação, onde o homem tem livre acesso a Deus. Então, nós precisamos então agora ser submissos ao comando de Deus. No Salmo 119, verso 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Então o salmista sabia a importância de seguir o caminho de Deus. E esse caminho é por meio dos decretos, da sua lei, a lei de Deus. Há uma expressão antiga, né, que as pessoas dizem, por exemplo, quando a gente convida alguém para aceitar Jesus, e as pessoas dizem assim: eu não quero ser da lei dos crentes. Se eles soubessem o quanto isso é importante, a lei dos crentes, na verdade a lei é de Deus. Crente é aquele que segue a lei. Então, por isso que ele diz a lei dos crentes. Então, se você verdadeiramente é um cristão, é um crente no Senhor Jesus, você deve seguir a lei. E que lei é essa, pastor? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. Devemos seguir a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso de 9 a 10, diz assim: o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará quando o Senhor tornará a exaltar ou exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos e seus estatutos, escritos neste livro da lei, e se converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui em Deuteronômio, Moisés está ensinando ao povo que se verdadeiramente eles se converterem e se voltarem para Deus, Deus abençoará a sua vida prosperará. Se você está temeroso quanto aos dias que estamos vivendo, o que será da minha vida? Se esse vírus chegar até minha casa, então meu amado irmão, meu amigo, entrega a tua vida a Deus, e saiba que se você confiar no Senhor, se você entregar a tua vida por completo a Deus, se você se converter dos seus pecados, Ele ouvirá dos céus e perdoará os teus pecados, e fará prosperar a tua vida. Quando a gente fala de prosperar, as pessoas sempre levam para o caminho financeiro, né? Prosperidade não é só finanças. Saúde, ter saúde é alguém próspero. Porque quando temos saúde, temos força para trabalhar, e muitas coisas conquistamos por meio do trabalho e da saúde. Então veja que o prosperar é crescer, é desenvolver. E tudo vem de Deus. Se Deus não nos der saúde, não tem como prosperar. Se Deus não nos der paz, não tem como prosperar. Então o homem que vive em guerra contra Deus, não tem como prosperar. Então é necessário que o homem se arrependa, se converta e se coloque à disposição de Deus, submisso à sua lei. Por isso o texto diz que se nós obedecermos, cumprirmos os seus mandamentos, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos que estão escritos neste livro, que é a Bíblia, Ele responderá com prosperidade em nossa vida. Então, queres tu ser vencedor, ser próspero, superar aí esse caos que o mundo está vivendo? Então, obedece ao Senhor, obedece a sua lei, segue a sua palavra. E por último, quarto e último, não é uma atitude,
mas o resultado dessas atitudes. Nós vimos 3 atitudes de alguém que quer encontrar as portas dos céus abertas. A primeira atitude é reconhecer Deus como Senhor. A segunda atitude é se deixar ser guiado por Ele. E a terceira atitude é se submeter à sua voz, à sua palavra. E aí vejamos qual é o quarto, o resultado dessas atitudes, que é um livre acesso ao céu. Versículo 9 a 10 do capítulo 10 de João. E diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então aqui no versículo 9, Jesus se apresenta como sendo a porta, e a porta que conduz à salvação. Ele diz: quem o acha, encontra salvação. Então, se nós queremos habitar no céu, se queremos encontrar essas portas abertas, isso é possível se entrarmos, se cruzarmos através de Jesus, se entrarmos por meio de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Ele está dizendo que Ele é a porta de acesso ao céu. Só entrará no céu por meio de Jesus. Não adianta você seguir outra pessoa. Ah, mas eu sigo o pastor fulano. Pastor fulano é um homem de Deus. Cuidado, porque ele é homem sujeito aos mesmos pecados. Mas só existe um homem neste mundo que não cometeu pecado algum. Esse homem é Jesus. Então só Ele adquiriu esse direito de ser o caminho que conduz aos céus. Provérbios 1:33 diz assim a palavra: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Aquele que dá ouvidos ao Senhor habitará seguro. Onde é essa habitação segura? É no céu, meu irmão. Não existe outra habitação segura. Mesmo aqui na terra, a Bíblia afirmando que Deus, Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos livrar dos males. Mas nós sofremos ainda emboscadas. O inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha. E quando ele encontra, ele nos ataca. Mas lá no céu, lá sim, lá não terá brecha alguma. Lá só entra aquele que verdadeiramente confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessar o nome de Cristo é a chave que abre as portas dos céus. Então, entregar a vida a Jesus, para que por meio dele possamos ter livre acesso. Apocalipse 21:3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A palavra tabernáculo significa habitação, local de habitação. E aqui ele está dizendo que esse tabernáculo é de Deus. Quer dizer que é o lugar de habitação de Deus. Então, quando Jesus veio a este mundo, é dito que Ele taberculou conosco. O que quer dizer isso? Ele habitou conosco. Por isso o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus desceu ao mundo, o próprio Deus, o Filho de Deus, veio ao mundo habitar conosco. E ele então tabernaculou, quer dizer, ele habitou com os homens. Mas aqui o texto em Apocalipse, uma profecia para o final dos tempos, onde ele diz que nós tabercularemos, quer dizer, nós iremos morar no tabernáculo de Deus, na morada de Deus. O céu é o tabernáculo de Deus, é o lugar onde Deus habita, e lá nós iremos então morar com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, esta palavra, ela vem justamente nos
confortar o coração. Dias tão difíceis que nós estamos vivendo. É importante que possamos abrir os nossos olhos e ter atentos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ser guiados por Deus, reconhecendo Ele como nosso Senhor, para que assim possamos habitar para sempre ao seu lado. Então, que a sua vida, meu amado, seja uma constância ao serviço de Deus. Estejamos nós seguindo ao Senhor, para que Ele seja honrado e glorificado, e um dia, quando formos chamados para o céu, encontremos lá as portas abertas, para que tenhamos livre acesso ao Senhor. Concluindo então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Não perca tempo, entrai pelas portas estreitas, que aberta está, para que juntos com o Senhor possamos habitar lá no céu. Em Lucas 13, 22 a 24 diz: passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém então lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus amados, a palavra de Deus, ela é clara em nos afirmar que o caminho que conduz aos céus é um caminho árduo, um caminho difícil. Não ache você ou pense que servir a Deus é fácil, pois não é. Porque muitas são as aflições, as perseguições, as tentações que enfrentamos neste mundo. Mas Deus lá do céu observa, e Ele procura os fiéis da terra, que então, meus amados, nós sejamos encontrados por Deus, para que um dia, no abrir e fechar de olhos, nós possamos nos encontrar com Deus e habitar para sempre com o Senhor nos altos céus. Que Deus abençoe você, a sua família, que a sua vida seja de hoje em diante entregue por completo ao Senhor. Que você aumente ainda mais a sua fé, a sua confiança nesse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pelo teu poder. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de poder te adorar. Mas queremos também te ser grato pelo teu chamado em nossa vida, por reconhecermos tu como nosso Senhor e entendermos, ó Pai, o quanto precisamos de ti para sermos guiados, para sermos dirigidos, para que então encontremos o caminho que conduz ao céu. Pai Santo, nos ajuda a trilhar este caminho e nos ajuda, Senhor, para que nunca venhamos a nos desviar deste caminho. Que nossas vidas, ó Pai, sejam consagradas ao Senhor, hoje e sempre. E que por meio da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor, saibamos, ó Pai, que temos uma vida consagrada a Ti. Porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nós, para que nós tivéssemos, ó Pai, o perdão de nossos pecados. E hoje, purificados com este sangue, podemos, ó Pai, sim te servir como o Senhor merece, com toda honra e glória. Pai querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.